Inova, traz o novo. E se não for bom, a gente inova de novo. Pega uma roupa e prova. Mistura funk e bossa nova. E se tem quem não gosta, também tem quem aprova. Muda o seu gosto, testa o oposto. O importante é estar disposto. Porque o mundo muda, a gente querendo ou não. E tem vezes que o mundo muda e a gente fica na contramão. Então, melhor se antecipar e sair na frente. Descobrir um jeito de fazer tudo diferente. E se o mundo quiser, ele que venha com a gente. Tá no ar, Tagarela. Fala, vê se explica, põe pra fora. Abra, fale, comunique, não enrola. Tá no streaming, solta o som, põe na tela qual é o texto, qual é o tom. Tagarela. Então solta a língua que tá começando mais um Tagarela, o nosso talk show sobre criatividade, comunicação e o que mais der na telha aqui. Exatamente. E hoje o nosso convidado é o Felipe Cerchiari. E ele vai falar com a gente sobre inovação, mercado e, quem sabe, cerveja. Mas antes, a gente tem que agradecer os nossos parceiros. É isso aí, então a gente queria agradecer o pessoal do Vila Estúdio e também a produtora de audiovisual Curva do Ar. Meu nome é Carlo Felipe Passi e eu vou apresentar agora a bancada mais língua solta aqui da internet, começando pela minha parceira em tudo, Fernanda Bassani. Olá! E ele, que é doutor em filosofia, que tagarela do Oiapoque ao Chuí, de Santo André a São Leopoldo, Gabriel Ferreira. Olá, tagarelando, mas ainda sóbrio. E o consultor de gestão e empresário, nosso especialista em tagarelar com as lideranças, Dani Artel. Salve, tagarela! Estamos aí para mais um Tagarelando com todo mundo. Pessoal, hoje o nosso tema é justamente inovação, mercado e um pouco de cerveja. Eu peguei uma matéria interessante aqui, sabia que segundo a Associação Brasileira da Indústria de Cerveja, o país tem um consumo anual de 14,1 bilhões de litros de cerveja por ano. Só eu devo conhecer uns 2, 3 que são responsáveis por 1/3 desse consumo. E queria saber de vocês, vocês tomam muita cerveja? Como que é o consumo de cerveja de vocês três aí? Você toma muita cerveja, Fê? Isso eu sei. Você sabe. Mas não, eu não tomo tanta cerveja, não. Eu gostei muito dessa onda aí de cervejas artesanais, cervejas de trigo. Aí eu começo a gostar, assim, coisas diferentes, coisa que mistura. Eu gosto. Mas não acho que não colaboro tanto para esse número, não. Não tá tanto no hábito seu com refeição. Não. É mais no momento de lazer, no bar, quando tá com os amigos. Mas mesmo assim, ele tem que disputar aí um espaço com o vinho, que aí é um protagonista. E então a cerveja ela acaba ficando um pouquinho de lado, mais culpa do vinho, né? E você, Gabriel, como é que é o seu consumo? Eu sei que você gosta de Guinness, né? Então, olha só, pela ordem, eu tomo mais, assim, na cabeça, depois vinho, Você talvez toma na calote, cabeça. isso, e aí, talvez cerveja. E talvez calote, tomo calote também antes, porque, eventualmente, na verdade, nessa lista aí, muito provavelmente eu também sou um pouco como a Fê, eu vou mais pro vinho, é o que eu particularmente mais consumo, mas eu gosto de cerveja. Ela tem para mim um aspecto muito mais social do que propriamente do consumo. O que eu consumo pelo gosto é vinho, mas no aspecto social e com os amigos, como a Fê falou, aí num ambiente de sociabilização, que agora a gente está fazendo pouco, aí eu consumo mais cerveja, mas eu também sou simpático a essa nova dinâmica, e aqui o Rio Grande do Sul é um dos estados de ponta de cervejarias artesanais no Brasil hoje, em termos de registro, então a gente está meio aqui soterrado um pouco sobre isso, e é legal conversar sobre isso também. Show de bola. Os alunos precisam tomar uma antes de ver uma aula sua? Na verdade, é o contrário. Eu que deveria tá ébrio antes de aguentar ele.
Mas eu dou aula com café e corrijo trabalhos com álcool. E você, Dani, como é que é o seu consumo e o consumo de cerveja aí no Panamá? Como é que é? Bom, meu consumo vai na mesma linha de vocês, em geral, com bebidas alcoólicas bastante moderado. Eu acho que tem ocasiões, né? Então, quando você vai jantar, você está mais próximo de amigos, talvez, um jantar mais formal, você vai no vinho. O calor infernal que faz aqui no Panamá sempre pede uma boa cerveja, então às vezes cai muito bem uma cerveja, mas moderadamente. Eu acho que eu bebo mais vinho do que... Agora, nessa quarentena, é a única coisa que tem para fazer é beber, apesar que a gente acabou de sair de uma lei seca. Tivemos lei seca por 2 meses e foi um desespero. Aí você viu, pô, faz falta o negócio, né? Assim, não que... Né? Não, mas o que você faz em casa, né? Então você cozinha, você precisa de alguma coisa para acompanhar. Então eles programaram a lei seca. O Panamá, ele tem grandes cervejas. Eu não sou entendido no assunto, mas parece que a cerveja do Panamá é de muito boa qualidade, a água é de muito boa qualidade. É uma coisa que eu achei curiosa na opinião de todos, como a cerveja, ela tá... Na cerveja não, mas a bebida alcoólica, no geral, ela tá muito ligada ao hábito, e aí, dependendo da bebida, puxa, é mais demandada dependendo da ocasião social, né? Então, realmente, nesse momento em que a gente tá mais em casa, eu também, particularmente, acabo consumindo mais vinho, mas, por exemplo, a mim, puxa, sexta-feira, depois do expediente, finalizou o dia, vai todo mundo parar num barzinho, você não vai tomar um vinho, aí pede uma cerveja, né? E você toma uma cerveja, parece que aí começa o final de semana de verdade, né? Mas é verdade, sempre a melhor cerveja pra mim não tá ligada necessariamente à marca ou ao tipo. A melhor cerveja é aquela quando você tem um trabalho extremamente exaustivo, um evento aí de 5 dias, e aí tá calor e acabou. Essa, pra mim, eu lembro, assim, é um momento muito especial, e aí é cerveja, aí não é vinho, aí é cerveja. Eu bebo pouco, mas o pouco que eu bebo me transforma numa outra pessoa e essa pessoa bebe muito. E agora na quarentena, eu tô nessa pegada aí também. Eu tô que nem o Dani aí, não tem mais muito o que fazer mesmo, vou maltratar o fígado. Mas, ó, já que a Fê falou dessa primeira cerveja que ela toma depois do trabalho e que essa é a melhor cerveja, a gente podia chamar pro nosso papo um profissional cuja responsabilidade é justamente fazer das nossas cervejas sempre essa primeira cerveja, para que todas tenham esse mesmo gosto de primeira cerveja. Então tá aqui com a gente hoje o diretor de inovações na Ambev, com 12 anos já de experiência na companhia, já atuou nas áreas de vendas, marketing, inteligência de mercado, até assumir a cadeira atual, onde lidera com foco em velocidade, cultura do risco, desburocratização e autonomia dos times. Então vem bater um papo, vem tagarelar com a gente, Felipe Cerchiari. E aí, pessoal, boa tarde. Que prazer tagarelar aqui com vocês hoje. Aê, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite, Felipe. Um privilégio ter você aqui com a gente. Muito legal, já me deu água na boca aqui essa introdução que vocês estavam fazendo aí. E você, Felipe, deixando agora por enquanto o trabalho um pouco de lado, a área profissional, diga você, qual é o seu consumo de cerveja e quais são, como é seu hábito de tomar cerveja? Eu adoro, né, assim, eu acho que a cerveja tem esse lado descontraído de você reunir os amigos, você descansar depois do trabalho, você curtir um dia na praia. E quando você está consumindo algum produto desses, tudo isso vem à tona, né? Você remete todos esses momentos gostosos e tal. Então, eu adoro. Final de semana, quinta e sexta noite. Tem alguma cerveja que você gosta mais? Porque, por exemplo, eu falei, eu gosto da cerveja de trigo. Você tem alguma preferência aí? Como que é? Depende muito da ocasião. Eu gosto muito de Beck's, é a minha preferida hoje. É uma cerveja mais amarga, alemã. Com IBU na casa de 20, assim, as cervejas médias no Brasil estão na casa de 10, o índice de amargor. A Beck's ela é mais amarga, ela é o dobro, né? Então ela é uma cerveja mais para você apreciar. Eu gosto bastante, eu adoro a Colorado, né? Eu vi vocês falando no começo um pouco sobre cerveja artesanal. Tem uma versão de Colorado agora, a Ribeirão Lager, que é deliciosa, também tá no meu hall das preferidas aí. Eu gosto da Corona, eu gosto da Stella Artois quando eu tô em algum jantar, acompanhando alguma refeição. Depende bastante da ocasião, viu?
Tem essa questão hoje não sei se é cerveja roots, que a gente pode falar, né, mas da cerveja artesanal, que parece que é uma coisa antiga, mas está virando moderna, né? A inovação foi para, em termos não sei se de tempo, mas a inovação levou a um processo mais tradicional da cerveja. É isso que está acontecendo? Sabe que esse seu ponto ele é muito interessante, porque quando a gente fala de inovação, a gente remete sempre ao novo, né? Porque você está criando algo novo. Mas tem categorias e indústrias que a inovação ela pode remeter ao clássico. Você faz uma inovação em cima de uma escola cervejeira de 2.000 anos. E aí você traz códigos que estavam presentes em vários momentos para fazer alguma cerveja nova, alguma tecnologia desenvolvida lá atrás para fazer alguma cerveja nova, né? Então, não necessariamente o novo ela vem só para transformar e esquecer as referências históricas até então. Esse é um ponto bem interessante sobre a categoria de cerveja, viu? Que é diferente um pouco do que eu vejo na área de refrigerantes, por exemplo. E aí está sendo um desespero aqui para mim agora, porque como a gente tem horários para sair no Panamá, está bem restrita a quarentena, quando você vai no supermercado, você tem seu dia, seu horário, e tem falta de produto. E quando você chega para comprar um refrigerante, que era outra coisa que não tinha na minha casa e agora voltou na quarentena, os hábitos tão fantásticos, só tem refrigerante com sabor. Refrigerante com sabor de cereja, baunilha e tal. Aí eu olho aquilo, eu juro que eu nunca tive vontade de comprar. E eu falo, mas por que os caras inventam quando o tradicional é o que a gente está buscando, né? Mas só tem isso. E aí eu volto com pouquíssimas latas e garrafas para casa. Eu não sei se essa indústria de cerveja sente isso ou é algo típico de outro tipo de indústria. Seu exemplo é perfeito e acho que tem até uma categoria que ela é mais acentuada ainda. Olha para a categoria de Danones e iogurtes. Você vai para o mercado, toda vez que você for, vai ter alguma coisa diferente no produto que você está acostumado. Vai ter um com extra cálcio, B+, XYZ. Né? É uma categoria que ela se reinventa num ciclo super curto, de 2, 3 anos, assim, os produtos vão todos se renovando. Você pega a cerveja, historicamente, ela é uma categoria relativamente estável. Você não vê grandes reinvenções. É uma categoria em que você gosta muito e aposta muito no clássico, né? E mesmo em produtos novos. Se você for olhar agora a Beck's, que a gente está trazendo para o Brasil, né? Sei lá, deve ter um ano mais ou menos que ela começou a entrar aqui no Brasil. Ela é uma cerveja puro malte, que todo mundo está falando sobre isso há um tempo aí. Ela é desde 1800 e alguma coisa. E ela é uma cerveja feita de acordo com a lei da pureza alemã. A lei da pureza alemã é uma lei de muitos anos atrás, de 300, 400 anos atrás, em que você fazia um controle, né? A Alemanha fazia um controle para saber exatamente as receitas que iam sair sendo produzidas ali, para garantir que elas eram feitas somente com aqueles 4 ingredientes, porque assim era mais fácil você controlar a economia local, né? Só que isso virou uma tradição, e como a Alemanha virou referência em desenvolvimento, em engenharia, por exemplo, essa mesma lei faz com que hoje, para você fazer uma cerveja de acordo com a lei da pureza alemã, você, no seu processo inteiro, não só os ingredientes têm que ser os 4 ingredientes apenas, todo o seu processo só pode usar esses ingredientes. Então, até para corrigir o pH da água, por exemplo, vocês falaram hoje sobre a água do Panamá, até para corrigir o pH da água na cervejaria, você só pode fazê-lo usando os 4 ingredientes. E a Beck's, aqui no Brasil, segue exatamente a lei da pureza. Talvez seja uma das únicas, ou a única cerveja brasileira, né, que segue a lei da pureza na sua produção. E, de novo, vem de uma tradição de muitos anos aí. No vinho, a gente tem a denominação de origem controlada, né? Esse toque. Isso seria meio que um paralelo a isso também na cerveja, é isso? Eu acho que o vinho é uma categoria super legal para a gente usar como referência, né? Vocês todos citaram o vinho aqui na introdução, porque o vinho ele traz consigo todo esse ritual, né? Parece um negócio a energia que o vinho traz quando você está tomando, a sofisticação que você traz para sua ocasião, ela está muito ligada ao produto. E para você ter isso num produto, você pode ver, a maioria, né, a categoria de vinho é uma que tem muitos rótulos. Você não é bebedor de um tipo de vinho e você vai sempre tomar aquele tipo. Você experimenta, você sabe mais ou menos as regiões, de maior ou menor grau, você sabe as regiões, você sabe as uvas, aí você vai experimentando ali dentro, você acha um set de referências, a experimentação e o ritual é muito importante dentro da categoria, e isso acho que eleva a imagem da categoria como um todo, né? Então isso é uma super inspiração para a cerveja, inclusive. É o que a gente tá falando dessas novidades aí, né? Mas qual que você acha que foi o seu principal desafio aí, como inovação, né, nesse mercado cervejeiro aí? Qual foi hoje esse teu maior desafio dentro desse mercado?
Eu acho que o maior desafio é sempre você encontrar produtos e serviços que sejam relevantes para o seu consumidor. Porque você não consegue fazer uma pesquisa e falar assim, consumidor, me conta aí, o que você gostaria que eu fizesse? Ninguém sabe a resposta. Então você tem que fazer um trabalho muito grande de entender as tendências, entender as necessidades, buscar referência em outras categorias, como a gente falou agora. E aí você vai conectando essas coisas todas e gerando hipóteses para você testar essas hipóteses e ver quais vão ter algum espaço no coração do consumidor ou não. Porque falar de inovação é muito interessante, porque olha a jornada que um consumidor tem que fazer para alguma inovação virar de linha depois. A pessoa vai ter que conhecer o que você fez, porque é novo, ela vai ter que considerar comprar isso, ela vai ter que gostar do que ela consumiu e substituir pelo que ela já consumia, ela vai ter que virar recorrente desse produto e advogar sobre ele para os amigos, para o círculo, para esse produto virar de linha. É uma transformação gigante na vida de alguém, né? Então, você encontrar essa relevância a ponto das pessoas passarem por essa jornada toda, esse é sempre o principal desafio e é o que torna esse trabalho maravilhoso também, né? Parece que, pelo menos a lembrança que eu tenho, assim, de infância e de adolescência, o perfil do consumidor brasileiro de cerveja era razoavelmente muito conservador, né? Até pela disponibilidade de marcas que a gente tinha nos anos 80, por exemplo, nos anos 80 e 90, mas hoje em dia, com essa explosão tanto de micro cervejarias, mas também com marcas importadas e com acesso a, inclusive, uma literatura sobre isso, esse leque tem se ampliado. Talvez a minha impressão é que o perfil do bebedor de cerveja hoje no Brasil mudou, de certo modo, um pouco. E aí a minha pergunta acerca disso para você é o seguinte, como que você, na tua função, como que você percebe esse universo de mudanças culturais, sociais, que no final das contas, lá na ponta, vai acabar alterando o perfil de gosto do bebedor brasileiro? Excelente pergunta. Eu acho que o que é interessante de fazer parte da AB InBev, né, uma empresa que começou aqui no Brasil e ela foi crescendo, foi expandindo até se tornar a maior cervejaria do mundo, é que você tem presença em todos os países. E isso, de certa forma, traz para a gente um repertório muito legal também. Então, para você ter ideia, a gente fez um estudo em todos os países para entender como é que a categoria de cerveja se desenvolveu desde que ela se originou em todos os países do mundo que a gente tem operação, mais de 100 países aí. E por incrível que pareça, todos os países tiveram um comportamento similar. A categoria começa em grupos mais, né, um perfil um pouco mais masculino fora de casa, né, e aí um consumo mais out of home, que a gente chama, né, fora de casa. Depois as pessoas começam a gostar do produto e isso vem para dentro de casa. Quando vem para dentro de casa, duas coisas acontecem, né? O consumo aumenta porque você tem agora duas ocasiões e também a mulher passa a fazer parte da categoria, e o que é super interessante, porque aí você eleva o produto, é aí que você realmente começa a construir a imagem, né, da categoria de um lado muito mais saudável, muito mais bacana, até o momento que esse negócio ele vai crescendo tanto que começa a acontecer a fragmentação, que é o terceiro estágio, em que você começa a ter vários tipos de marca e você começa a escolher sua marca muito mais pela ocasião do que pela sua preferência por uma só, né? E aí isso é interessante ver no Brasil, a gente está saindo do estágio 2 indo para o 3 nesse momento agora. E o que é interessante ver do Brasil é que a gente vê isso, né? Antigamente a gente falava, eu sou o brameiro, eu sou escolzeiro e tudo mais. Hoje em dia ninguém fala mais isso. Porque você toma Skol quando você está na praia com um grupo de amigos e só toma Corona quando você está em uma outra ocasião, Stella quando você está jantando. Então, esse movimento todo está acontecendo. Dito isso, a vantagem de estar no Brasil e não nos Estados Unidos e na Austrália é que você consegue também captar quais são as tendências que estão acontecendo lá fora, que são países que já estão no final desse L3, aí, desse terceiro estágio, para você começar a trazer para cá. Então, por exemplo, nos Estados Unidos foi um mercado que ele era super light, com as cervejas leves e tudo mais, depois você começou uma onda das cervejas mais amargas, todo mundo indo para o sabor, e aí você teve a fragmentação vindo pelas cervejarias artesanais, e agora você está vendo esse pêndulo voltar para o lado da leveza, com cervejas como a Michelob Ultra crescendo pra caramba, que são cervejas super leves, com um corpo super baixo, crescendo lá. E a gente está conseguindo usar esses conhecimentos, né? Essa é uma das fontes, e tem algumas outras também, para fazer testes aqui no Brasil. Então, por exemplo, Beck's, ela vem para ser a referência em amargor. Se amargor é o que é legal hoje no Brasil, que a gente está vendo isso também. Quanto mais premium uma cerveja, mais amarga ela é, ou quanto mais amarga uma cerveja, mais a sensação de premium que ela causa. Então, a gente queria ter a cerveja mais amarga do mercado entre esses 7 das comerciais, né? E por isso que Beck's está ali. A gente, por outro lado, começou a testar em Florianópolis a Michelob.
porque eu sei que em algum momento esse pêndulo vai voltar para cá e eu quero estar bem posicionado ali, né? Então é super interessante que o mercado vai se fragmentar, ele vai ser muito mais baseado em ocasião, e com esse avanço, a gente está jogando, né, ou tentando posicionar marcas que tragam essas opções para os nossos consumidores antes mesmo deles acharem que já tem essa necessidade. Eu adorei esse conceito, porque eu vou começar a falar que minha vida não tá amarga, minha vida tá premium. Eu posso... Igual quando eu faço alguma bobagem, eu posso falar que é gourmet, né? Todo ponto de vista, olha que maravilha. É muito legal, porque isso existe, eu já conheci, isso existe bastante na pesquisa em relação ao vinho, uma espécie de sociologia do vinho, né? E o que você está falando é uma espécie de sociologia do consumo de cerveja, né? Que tem a ver com aspectos que são culturais, mas também que são psicológicos, econômicos, enfim, é um conjunto de variáveis que no final das contas vai te dar um perfil de bebedor. E historicamente, a gente já sabe, e eu falei só o exemplo de como a gente olha para outros países do mundo para usar aqui, mas a gente sabe, por exemplo, com a movimentação, quando o país vai se desenvolvendo, a economia vai crescendo, o peso de premium vai crescer, as pessoas querendo provar e sentir novas experiências, essa necessidade passa a crescer. Você tem vários grupos ali, né, das pessoas que são as conhecedoras, você tem o grupo das pessoas que querem o status daquele momento, você tem o grupo das pessoas que querem a experiência em si, então fazer alguma coisa que o líquido tem alguma coisa diferente, tem as pessoas que querem a experiência sensorial de provar muitas coisas. Então todas essas necessidades, elas não acontecem quando o país é pouco desenvolvido, mas quanto mais você desenvolve, quanto mais as pessoas vão ganhando referências e repertório, isso transforma a categoria de cerveja, transforma as outras categorias também, né? Então é bem interessante ver, e o que eu acho que é mais legal de tudo isso, quando a gente fala de inovação, esse é um segundo desafio, é que você não consegue romper barreiras, você não consegue pular degraus e sair do 1 para o 5. Você tem que fazer essa jornada junto com o seu consumidor. É igual o software não sai do 1 para o 10, ele faz 1.1, 1.2, 1.3, porque as pessoas vão usando aquilo, vão aprendendo com aquilo, vão mostrando sinais de que querem alguma mudança, e você constrói junto. Então a indústria e o consumidor andam muito junto nessa jornada de inovação, né? A Fê comentou num outro episódio uma coisa bastante interessante, eu acho que foi do Hitmakers, em que as pessoas elas precisam ter pelo menos algum elemento de familiaridade. Ele Exato. fala assim, é difícil falar a fórmula do sucesso, mas ele fala uma fórmula, o que seria uma fórmula do sucesso, se a gente for fazer uma simplificação aqui, seria... Pega alguma coisa muito diferente, nova ou de outra cultura, alguma coisa que a pessoa realmente não tenha essa bagagem, e aí você junta com alguma coisa que para ela é muito familiar. E quando você junta as duas coisas, aí você teria uma chance muito maior de sucesso. Você precisa ter algum elemento de familiaridade, Sim. que acho que tem a ver com isso que o Felipe falou, que você tem que ir evoluindo, porque se você simplesmente pula e traz uma coisa totalmente sem referencial para as pessoas, você só causa o estranhamento. Você só causa o estranhamento. Você só tem o estranhamento, aí você vai criar um distanciamento ou vai ter um público muito mais reduzido. Mas diga lá, cara, Dani. esse comentário ele é perfeito. Posso só fazer um adendo aqui? Porque ele remete a um eu li um livro recentemente, eu acho que foi até do Simon Sinek, que eu não tenho certeza. E ele fala justamente isso. Ele fala assim, as pessoas elas querem a diferenciação dentro do ambiente controlado, dentro do ambiente comum, e não a diferenciação pura e nem só o comum, né? Isso é muito interessante porque eu vou dar um exemplo real. A gente lançou recentemente um produto que chama Isla, e também está pilotando pequeno em uma área para a gente aprender um pouco mais com ele. Esse é um produto que ele é com álcool baixinho, até 4%, 4,5%, um gosto super mais fácil, porque a cerveja é um paladar adquirido, o amargor da cerveja ninguém prova a primeira vez e adora, você vai construindo isso, e cada vez mais as pessoas estão tendo a liberdade para, se gostar, continuarem na categoria, se não gostar, não continuarem, né? Então você tem que ter opções para as pessoas que não vão passar por esse gosto adquirido, e a gente achou esse produto que ele é super legal, ele é 4%, ele é reduzido em calorias, ele é reduzido ele não tem glúten, e ele tem mais ou menos esse álcool da cerveja, mas é mais docinho. E a gente foi pro mercado com ele. Na primeira semana, as pessoas se perguntavam assim, mas que produto é esse? Aí eu falava isso, falava assim, não, que esse produto ele é mais docinho, ele é assim e tal. E as pessoas não conseguiam entender, porque faltava similaridade. Eu consegui falar qual que era o que tornava ele distinto, mas eu não consegui falar a similaridade. Aí a gente evoluiu a proposta dele. A gente falou assim, ó, esse Isla, ele é um coquetel de frutas. Mas ele é um coquetel de frutas um pouco mais saudável, porque ele tem menos calorias. Ele é um coquetel de frutas que tem aqui, que não tem glúten, que é mais docinho, que é mais gostoso, e já está pronto para beber. E aí as pessoas falam assim, isso aqui eu entendo, isso aqui eu sei o que é.
né? Então você não pode romper barreiras a ponto de você não conseguir, as pessoas não entenderem o grau de similaridade. E no exemplo do Simon Sinek lá, não lembro bem, mas eu acredito que era dele, ele falava, se as pessoas querem ter um Corolla, e aí depois do Corolla você troca para um cor preta, amarela, verde, você faz o que você quiser, mas você quer ter um carro que você consiga falar qual que é a similaridade. Depois você fala assim, mas o meu é verde, o meu tem teto não sei o quê, o meu tem tal. E aí você vai achar a sua distinção. E achei o máximo que você estava falando isso pro hitmaker, né? Então, para você ver como essas coisas cruzam categorias, né? Você falou aí, a gente levou para experimentação. Quando você precisar de pessoas para levar para experimentação, a gente tá aqui. Eu ia falar isso. A gente tá sempre aqui. Tirou palavras da minha boca. Desculpa. Se precisar de um test dummy, eu posso deixar o meu contato no final. Eu também. Vai ser um prazer enorme. Você fez uma comparação com as versões de software, né, que você vai evoluindo aos poucos, versão 1.0, 1.1 e vai chegando. Isso é muito interessante para empresas da área de tecnologia da informação que está no DNA deles. Esse processo de inovação faz parte deles, eles lançam no beta e vai. Quando você fala de uma Ambev, e a gente tem, quando imagina Ambev, a gente imagina redução de custo, produtividade, vendas de forma bastante agressiva até. Como é que ter um departamento de inovação dentro da Ambev? Você que montou o departamento de inovação, já existia? Como é que funciona essa engrenagem entre produtividade e gastar dinheiro, talvez, por assim dizer? Ou não é visto como gastar dinheiro? Maravilhoso. Eu vou ficar 5 minutos respondendo essa pergunta, porque ela é ótima e eu adoro, tá? Mas vamos começar do começo. Ambev é uma grande empresa. Ela é uma empresa líder de mercado. Qual que é o papel do líder? Gente, peraí. Vocês estão gostando? Estão gostando? Então não esquece de se inscrever no nosso canal. Dá um like também. Empresa. Ela é uma empresa líder de mercado. Qual que é o papel do líder de mercado? Antigamente, líder de mercado era aquele que tinha o maior faturamento, que tinha a maior musculatura, para conseguir as sinergias e tudo mais. Hoje em dia, o líder de mercado é aquele que consegue evoluir a categoria. É aquele que chega para o seu consumidor e mostra quais são as possibilidades dentro da categoria e dá a direção para onde aquela categoria vai e co-cria isso junto com o seu consumidor. Né? É a empresa que traz as possibilidades. E a gente, como Ambev, a gente entendeu bastante isso, né? Como sendo o caminho para se manter relevante pelos próximos 100 anos. Isso é fundamental. Quando você vai indo cada vez mais então para o dia a dia, né? Então isso como macro ele é fundamental. Quando você vai indo para a rotina, a inovação ela tem que ter celas diferentes, ela tem que ter estruturas que sejam que viabilizem você fazer as duas coisas. Porque dentro da inovação eu tenho uma frente que aliás é sempre a maior frente, que é quase que a renovação. Eu vou fazer uma embalagem diferente, um pouquinho maior. Eu vou levar um produto que está só na garrafa como original para a lata, como a gente fez no começo do ano. Eu vou fazer a Stella sair de 275 para 330. Então, essa inovação que ela é mais certa do ponto de vista do consumidor, ela tem que começar gigante, ir para o maior número de lojas possível, o mais rápido possível, porque aí, cada dia que você perde, você está deixando de oferecer essa opção que você já sabe qual é o comportamento do consumidor quando ela chegar na mão dele, né? Só que tem uma outra inovação, quando você vai andar na frente da tendência, que ela é muito mais incerta do ponto de vista do consumidor. Você não sabe o que eles vão falar, o que eles vão agir, como eles vão agir, o que eles vão sentir ao se deparar com elas. E essas inovações são as que são as mais legais, porque elas têm a chance de transformar a indústria no médio prazo. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. A gente tem uma teoria, a gente tem uma oportunidade de mercado que a gente mapeou, que quando a gente olha para o Brasil, quanto mais amargo, mais premium. Mas quando eu olho para o café, eu vou do cozi ao ristreto, todos têm o mesmo preço, todos têm a mesma qualidade, só tem receitas diferentes. Por que a cerveja tem que ser diferente? Por que a cerveja leve não pode ser premium? Porque faltava propostas de produtos que desafiassem o status quo ali em cima. E a gente desenvolveu algumas hipóteses nessa linha. A gente está testando no Brasil o Michelob Ultra, que é uma cerveja que tem 92 calorias e a próxima versão vai ter 72. Um suco de laranja tem 110, para vocês terem ideia. Então, é um produto que ele tem um benefício a mais, né? Você está consumindo uma coisa diferente. Por isso que ela é leve, porque ela tem menos calorias e tudo mais. E a equação fecha na sua cabeça. A gente está testando. A gente tem uma outra teoria, que é a Stella sem glúten, que ela começou com a sua versão low glúten no Rio de Janeiro, acabou de virar sem glúten, que é exatamente feita com os mesmos ingredientes de Stella, no final você retira o glúten. A gente tinha uma outra teoria, que era a Bud Light. Pô, se Bud é um sucesso no Brasil, é um sucesso lá fora, será que se eu trouxer a Bud Light aqui, ela constrói esse segmento? E a gente, com esses produtos, a gente testa pequeno em áreas, a gente
desenvolve eles muito mais rápido do que eu desenvolveria alguma coisa que eu vou fazer gigante. Eu coloco nessas áreas para testar junto com o consumidor, ver qual que é a percepção deles, ver o que eles acham do produto, o que eles acham da marca-mãe depois que eu lanço uma line extension dessa, ver se eles adotariam ou não, se eles entendem a proposta, se eu posso comunicar diferente, se a embalagem é boa. E aí eu vou mexendo, com base em todo esse conhecimento, que seria o meu beta, eu vou lá e mato as hipóteses e pego só a que funciona para escalar. E isso é interessante, porque faz das grandes empresas, você dá às grandes empresas a chance de ser a melhor startup do mundo. Olha isso que eu estou falando para vocês. As grandes empresas podem ser as melhores startups do mundo, porque a maior dor de uma startup não é dinheiro. Nunca foi. Você faz aqui uma rodada de investimento, você tem lá, agora pode estar um pouco mais restrito, eu nem sei, depois do Covid, mas o dinheiro sempre esteve presente, né, no ciclo de investimento. A maior dor de uma startup é a escala. Olha o que aconteceu aqui no Brasil com o Glovo e com o Rappi. Eu adoro esse exemplo, porque o Glovo entrou 1 ano antes, exatamente com a mesma proposta, não provou o modelo de negócio, foi incrível, não conseguiu escalar, o Rappi veio, os caras saíram e foram fazer em outro lugar mais rápido do que eles e tentar fazer o ciclo positivo lá, a escala antes. E o que as grandes empresas têm dentro de casa? A escala. É isso que todas... Sim. Cara, a Ambev chega em 1 milhão de pontos de venda toda semana. Agora, o que é difícil você estruturar? O poder de aprendizado. Estruturas que vão estar lá para testar pequeno, aprender pequeno, e terem pessoas e processos definidos para você conseguir fazer esses pequenos aprendizados, para você, a partir dali, escalar só o que funciona. Quando você resolve essa equação, você pode ser a melhor startup do mundo. Isso é incrível, né? Isso acho que é transformacional, porque é mais difícil, quer dizer, é mais difícil para uma startup resolver o problema da escala do que para uma grande empresa resolver o problema do conhecimento do que é pequeno, né? Então, essa equação ela é super interessante. E também não quer dizer que é um contra o outro, né? No meio do processo, tem um monte de startup que ajuda a gente a aprender, inclusive a gente mesmo, inovação, usa várias para testar produto, para insights, para trial, como vocês falaram aí, manda para mim. A gente tem startups que ajudam a gente a fazer degustação. Então, elas é uma simbiose, né, entre grandes empresas e pequenas. Mas o mindset é interessante. Vocês têm esse modelo de gestão, que é o que o Dani falou aí, de metas, né, muito altas, esse modelo que a gente chamaria aí um pouquinho mais agressivo. Eu queria saber, com relação ainda ao processo interno de vocês aí de gestão, isso ainda é assim? E como que é isso hoje, com essa mudança de mindset, digamos assim, dos jovens hoje, né? Que, pelo menos o que a gente tem aí, é de que alguns processos aí, por exemplo, como pressão, não funcionariam com essa nova geração. Como que é? Tem uma diferença muito grande entre intensidade e agressividade, né? Eu acho que a cultura da Ambev ela sempre foi muito intensa. Mas como a gente, lá atrás, tinha um negócio de não sair, não falar na mídia muito, a gente não gostava de se expor, as pessoas formaram uma opinião sobre a gente que é diferente do que a gente realmente é. E, obviamente, tiveram alguns desvios de condutas lá atrás e as pessoas nem estão mais com a gente, não faz parte da nossa cultura. Eu estou na Ambev há 12 anos e acho que nesses 12 anos eu nunca vi nada que remetesse a esse mito que tem de agressividade. As pessoas aqui, cara, minha esposa veio da Ambev, a maior parte dos meus amigos são da Ambev, as pessoas são jovens, do bem, assim, querem fazer o bem, querem fazer grande. Agora, na Ambev tem um negócio muito legal, que é o sentimento de dono. Aqui todo mundo é dono da padaria. E se você é dono da padaria, você quer fazer ela crescer, você quer fazer o seu negócio dar certo. Então tem muita energia, ela é muito intensa, né? Acho que é um paralelo muito bom com o empreendedor. Olha para o empreendedor para você ver, assim, ele está sempre com muita intensidade, ele está querendo fazer dar certo, ele trabalha mais que os outros, ele vai chegar cedo e testa coisas. Então acho que isso é muito presente na nossa cultura. Mas dito isso, o mercado brasileiro evoluiu. Né? E no começo do mercado brasileiro era muito sobre a eficiência, era você ter produto disponível, você ter cervejarias para levar cerveja para mais áreas, você ter uma rede de distribuição muito boa, muito grande. E isso foi muito legal para você vencer até 2010. E olha que legal, né? A história que foi construída, que, cara, assim, uma empresa que começou na Brahma, virar a maior empresa do mundo, assim, cervejaria do mundo, é super incrível, louvável. Mas dito isso, as eras evoluíram. Nós não estamos mais na briga de buscar a super eficiência, porque é isso que eu precisava até 2010. De 2010 para frente, você tem que entregar aquilo que o consumidor quer. E para entregar aquilo que o consumidor quer, é menos uma batalha de redução de custo ou de construir uma cervejaria, e mais sobre como é que você constrói produtos e serviços relevantes a ponto das pessoas dedicarem tempo para te ouvir, para provar o seu produto, para colocar esse produto na vida delas. E essa capacidade, ela é muito diferente. Eu acho que essa adaptação que a gente foi fazendo ao longo do tempo
que eu acho que era super presente na nossa companhia hoje, ela trouxe consigo uma melhoria da cultura, né? A nossa cultura hoje aposta muito na diversidade de pensamento. Né? Antigamente a gente falava assim, não, eu quero ter só engenheiros aqui bem formados, assim, assado. Porque eram as pessoas que precisavam para aquele momento. Hoje em dia a gente quer uma diversidade gigante. O meu time de inovação tem pessoas que você nem imagina. Qual que é a fórmula do tamanho de um time ideal aí para você? Eu acho que a teoria do Bezos lá de Two Pizza Team é perfeita. Assim. É um time que tem que ser enxuto o suficiente para você conseguir tomar a decisão, mas ele tem que ser plural o suficiente para todas as partes estarem na mesa. Né? Então, eu vou dar um exemplo para você. A minha estrutura de inovação no ano passado, ela tinha 4 pessoas. Agora, só na parte de desenvolvimento de produto, a gente tem 23. Em inovação como um todo, a gente criou mais de 200 vagas de pessoas em times diferentes que estão trabalhando nesse ecossistema. Por que isso é importante? Porque eu tenho, para todas essas oportunidades que eu falei, que são mais incertas do ponto de vista do consumidor, eu tenho que me apaixonar muito mais pelo problema, pela oportunidade que eu quero resolver, do que por uma solução em si. Isso muda a forma de criar o produto. Se antes eu passava um ano e meio desenvolvendo um produto para colocar na rua, para essas hipóteses que são mais incertas, eu tenho que ter 3, 4 produtos para eu ver qual deles endereça mais a necessidade. Eu não consigo prever isso dentro de casa, eu não consigo testar isso. Né? Então tem que ser um time ágil o suficiente, plural o suficiente, para conseguir criar essas hipóteses, colocar na rua em 3 meses. Obviamente, quando a gente fala de cerveja, né, um líquido, você vai ingerir segurança em primeiro lugar, qualidade do líquido em primeiro lugar, mas a campanha não precisa ser a última, a embalagem não precisa ser a super última, a forma de você fazer o material de trade não precisa ser o final. E aí, com base nesse aprendizado do mercado, quando você já vai, junto com o seu consumidor, entendendo quais são os caminhos e as possibilidades, aí você vai trabalhar mais nela para você poder escalar na máquina grande. Então, eu tenho esse time hoje, que a gente chama dos squads de inovação lá, que tem uma pessoa de logística, tem uma pessoa do financeiro, tem uma pessoa de suprimentos, eu tenho um mestre cervejeiro. Então, esse time senta na mesma mesa, eles diariamente fazem o check do que eles têm que fazer ao longo do sprint de 2 semanas, tomam as decisões e com autonomia total, me comunicam pelo WhatsApp o que é que eles estão fazendo para garantir que no final saia mais ou menos o que a gente combinou e eles vão tocando, porque eles estão mais próximos do consumidor, eles sabem quais são as necessidades, muito mais do que eu, que estou distante, talvez em algum outro projeto, entendeu? Então é isso, para mim a equação vai entre times plurais o suficiente para conseguirem rapidamente, né, de forma não burocrática, conseguir colocar essas hipóteses, disponibilizar essas hipóteses para aprendizado, mas não pode ser grande demais a ponto de causar muitos layers, muitas aprovações e você não sair do canto. Vou complementar só essa pergunta. Então, qual que é o skill, o que você busca de perfil necessário, tanto num time, das pessoas desse tipo de inovação, quanto para liderar um time de inovação hoje? Eu acho que eu consigo te responder o skill da liderança, porque o skill da liderança, para mim, aquela sociedade de comando e controle que a gente viu nas grandes empresas, que você tinha o chefe que mandava fazer e obedece quem tem juízo, isso não existe, assim, ainda mais para inovação. Se você vai trabalhar com possibilidades, você tem que ter uma gestão muito mais voltada para inspiração, para referências, para mostrar o caminho, para conseguir acoplar, né, áreas diferentes e perfis diferentes, fazer todo mundo se sentir confortável, todo mundo se sentir seguro para se expor e para trabalhar, versus você falar o que tem que fazer e alguém ir lá executar. Então, isso eu consigo falar da liderança. Quando você vai para os times, tem muitos perfis lá dentro que são necessários, né? Eu tenho um perfil que é muito mais técnico, que vai estudar por toda a história da cerveja, o que é que tem que ele pode trazer, e são normalmente aquelas pessoas que não querem nem falar muito, assim, porque são mais tímidas e tudo mais, e ela vai trazer e falar assim, cara, isso aqui pode ser interessante, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu tenho aquele outro que vai ser o comercial, que vai chegar falando, vai vender um produto, vai vender para você um negócio incrível, porque ele tem esse skill um pouco mais de se expor, de buscar sócio. Eu tenho um outro que busca muito mais colaboração entre áreas, porque assim, você trabalhar com inovação, você tem interface com todas as áreas, e todas as áreas vão ser conflitantes, né, porque você, imagina, você tem uma fábrica lá produzindo um produto por 24 horas, você fala assim, não, para um pouquinho aí, coloca esse outro produto aqui por só 2 horas para eu fazer um negócio pequeno. Se você não explicar muito bem por que você está fazendo, qual que é o longo prazo, para onde vai, por que isso é importante para o consumidor, qual que é o impacto na organização inteira, a pessoa lá não vai querer fazer. Então você tem esse skill que é necessário. Então são várias coisas que são necessárias dentro do time, mas a pluralidade desses skills é que faz o time forte. Eu prefiro muito mais ter um time unido
e que tem todas as capacidades do que ter 2 ou 3 gênios da lâmpada que vieram de Harvard lá, mas que não tem a capacidade de interação humana, sabe? Eu acho que esse equilíbrio ele é fundamental para trabalhar com inovação. Pô, quando eu morava lá em Copenhague, lá tem a Carlsberg, eles têm inclusive um museu com o maior acervo de garrafas de cerveja fechada do mundo, tá no Guinness e tal, é bem legal. E tem uma coisa ali que me chamou bastante atenção, que é assim, em 1939, a cervejaria é bem antiga, em 1939 a marca teve uma baita ideia, o time de criativos teve uma ideia incrível para Carlsberg, que era mudar o logotipo. Né? Era uma estrela cheia de pontas, linda e tal, e eles tiveram uma ideia incrível, que era mudar o logotipo, e eu vi essa garrafa lá. Em 1930, de 38 para 39, eles tiveram uma ideia brilhante. Vamos colocar uma cruz gamada. Para quem não sabe, uma cruz gamada é uma suástica. E eles tiveram essa ideia brilhante e lançaram essa garrafa, lançaram esse rótulo. Por coisa de, assim, tipo, umas 3 semanas. E elas saíram correndo para recolher. E aí tem pouquíssimas ali, tem no museu deles e tal. Esse é um excelente exemplo que inovação não necessariamente é simplesmente vamos criar alguma coisa nova. E aí, tudo isso para te fazer a pergunta straightforward, assim, Felipe. Felipe, então, o que é inovação? Para mim, inovação é questionar o status quo. É assim, é o que você vai trazer que vai melhorar a vida das pessoas. A sua pergunta sempre tem que ser essa. Ao lançar esse produto, como é que eu estou melhorando a vida das pessoas? O que eu estou trazendo nele que se ele deixasse de existir depois, as pessoas sentiriam falta? Né? Para mim, isso é inovação. E o que é legal, também conectando um pouco com a história da grande empresa, tal, e nem estou falando de Ambev, assim, porque eu acho que a Ambev até já passou por essa fase e já tá em outra discussão. Mas as grandes empresas, elas têm medo de inovar. Né? Porque você ficou grande porque você fez alguma coisa muito boa. Você que fez alguma coisa ali que te fez, nossa, crescer exponencialmente, você chegou até ali, que incrível. Você construiu um legado, mas mais do que isso, as pessoas que estão lá foram as pessoas que, de uma certa forma, construíram isso. Então, esse meio que é o filho delas também e tal. Aí, quando você chega e fala assim, galera, vamos lá questionar esse status quo aqui, vamos fazer um negócio que vai canibalizar esse produto aqui. Todo mundo fica assim, porque a receita de sucesso está ali, mas todos os cases históricos que a gente vê aí, clichês, que a gente sempre escuta quando fala de inovação, são as empresas que falharam em fazer isso. Por isso que inovação ela não pode ser de uma área, né? E até me perguntaram se eu criei área. Na área de inovação já estava aí há um tempo, eu acho que a gente está ressignificando ela, mas mais do que isso, todas as áreas, inovação é um mindset, todas as áreas têm que inovar, porque é justamente o pensamento de você apostar no novo, sabendo que o novo vai trazer, talvez, a busca pelos benefícios maiores, sabendo que você pode oferecer isso para os seus clientes. E aí isso vai fazer toda a equação girar. Ela tem que ser perene na organização. Agora, tem que inovar e tem que saber comunicar também. Porque comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende, né? Exato. Então, a inovação também não é o que você criou porque você teve a melhor ideia, é o que a pessoa entendeu com o que você criou, no final das contas, né? Minha pergunta é, quando você é convidado por um churrasco, você acha que gera uma expectativa nos seus amigos de qual cerveja você vai trazer para o churrasco? Eu adoro quando eu tenho novidade para levar, e eles adoram também. E aí eu sempre faço aquilo, né? Eu não conto o que é primeiro, a pessoa prova, eu pego a opinião de todo mundo, aí eu vou falando qual é a marca, qual que é o benefício. E o legal de fazer isso com os amigos é porque os amigos são sinceros, né? Então tem vezes que a pessoa fala, esse negócio é horroroso, quem foi o idiota que inventou isso? Eu adoraria ser seu amigo. Aliás, eu acho que a gente já podia fazer um churrasco do Tagarela, a gente já podia marcar. Felipe é convidado de honra. Vai ser um prazer. E eu sempre levo, sempre tem uma novidade. A gente tá falando muito de cerveja, mas também, olha que interessante, né? A gente falou sobre socialização no começo e tal. A gente também tá deixando de ser cervejaria Ambev, né? Em algum momento Sim. A gente se questionou e falou assim, cara, o que a gente vende? O que as pessoas sentiriam falta? Eu falei para você desse mindset, né? O que as pessoas sentiriam falta se a Ambev deixasse de existir amanhã? E a gente percebeu que a gente está no business de socialização. A gente não está no business de cerveja. E isso pode acontecer através de uma cerveja, isso pode acontecer através de um vinho, isso pode acontecer através de um ready to drink ou até de alguma coisa que não seja de beber. Mas eu fiquei pensando nos seus colegas, eu não sei aí a equipe de inovação, o quanto trabalha nessas outras bebidas aí não alcoólicas, mas deve ser muito triste para a pessoa falar, eu trabalho na Ambev, porque gera uma expectativa, é falar, então, mas eu faço a água.
É verdade. Aliás, você falou que o meu cargo é diretor de inovações, que o nome do cargo é eu que invento, né? Porque não tem escrito em lugar nenhum, e aí eu tô mudando ele para diretor de inovações alcoólicas. Porque eu só cuido de inovações alcoólicas. Olha que cargo dos sonhos. Muito bom. Ô, Felipe, no Tagarela, o entrevistado também pergunta. Então, a minha próxima pergunta para você é: qual é a sua pergunta? O que vocês acham que está surgindo no comportamento do consumidor de diferente que vale a pena a gente ficar atento? Uma coisa que para mim chama bastante atenção é como cada vez mais as tribos são menores no sentido de mais específicas, né? Você tem esses interesses muito nichados e, de certa forma, como agora você tem a capacidade de atender, seja porque você tem uma distribuição hoje em dia mais globalizada, você tem uma distribuição, dependendo do produto, até que você pode fazer pela internet, né, e tudo, você consegue ir e atender esses pequenos nichos que às vezes não tinham demanda suficiente para gerar uma oferta. Então, eu acho que de certa forma o poder do mercado está permitindo que as pessoas sejam mais respeitosas com seus gostos mesmo. Eu estou pensando muito no momento que a gente está vivendo, né, esse momento pandêmico. Eu acho que isso está alterando muito a percepção, a perspectiva e o desejo das pessoas, né? Então, eu acho que as pessoas estão se voltando mais para dentro. Então, a questão do serviço, eu acho que está crescendo muito, né? O que você pode me ofertar além do que eu já tenho, né? Como é que você vai me ajudar nesse momento? As pessoas estão percebendo que não vale a pena só colocar dinheiro num determinado produto. Então, um monte de aplicativos aqui no Panamá se desenvolveram que você quer sacar dinheiro, o cara traz dinheiro aqui na sua porta de casa, debita no cartão e está lá. E uma série de outros serviços. Então, o que eu tenho sentido, não só com as pessoas que a gente conversou, além dessa parte do nicho, do que eu quero específico para mim, estou valorizando algumas coisas mais, talvez eu estou mais para dentro. Então, acho que o desafio é como é que eu entro nessa intimidade. Mas as pessoas, por outro lado, estão abrindo essa intimidade, né? Quer dizer, a gente está aqui, vocês estão vendo, aqui não, porque a gente está no fundo branco, mas as reuniões todas, né? A gente está vendo a casa das pessoas, a gente está entrando nesse processo. Eu tive conversa com alguns executivos nesse sentido, que mudou a relação. E a gente começa a valorizar outras coisas. Que para mim, assim, eu tenho como experiência paradigmática, não é nem experiência propriamente de consumo de algum produto, mas é a experiência, por exemplo, de quando você vai ao médico. O médico é o sujeito que geralmente ele assume que você é um retardado, né? Você vai ao médico e você tá com algum problema ali, isso aconteceu comigo, você tá com algum problema, dá ali uma lista de sinais e sintomas, e o cara, tipo, tá bom, tá, toma aqui, seja feliz, né? E eu falei assim, olha, mas eu quero saber como você chegou nesse diagnóstico, eu quero saber por que você está me dando isso e não outra coisa, qual é a diferença? E isso talvez tenha a ver com isso que você falou, Felipe, que era uma coisa um pouco mais, uma abordagem mais antiga, que talvez não aconteça mais hoje, mas é de tomar o consumidor como um imbecil manipulável. Né? Quando eu percebo que alguma marca ou alguma coisa está me tomando como um imbecil manipulável, eu perco completamente o tesão de consumir ou de, assim, você não sabe, por exemplo, eventualmente qual é o meu conhecimento sobre cerveja, por exemplo. Eu conheço pessoas aqui que você olha, não dá nada, o sujeito é o mestre cervejeiro da maior cervejaria artesanal aqui do Rio Grande do Sul. Você olha para ele, você não dá nada pro cara, né? Ou seja, a gente não sabe mais hoje em dia quem é o outro sujeito. Se a marca não respeita a possibilidade de que você possa ser alguém diferenciado, que você tenha algum conhecimento, que você não é meramente um imbecil que tem que aceitar goela abaixo alguma coisa, eu acho que essa tendência, e eu vejo isso nas pessoas ao meu redor, eu acho que isso é um traço que talvez tenha vindo para ficar. Assim, quando você não é só o cuidado paternalista, né, ou meramente afetivo, mas que respeite intelectualmente as pessoas que vão consumir, que vão usar daquele serviço, assim por diante. Porque as pessoas têm opinião hoje, elas fazem questão de expressar isso, né? Exato. Sim. Mas eu acho que passa por tudo isso mesmo, pela verdade, autenticidade e o respeito. Eu acho que de formas diferentes, o que me chamou a atenção é que todos vocês falaram sobre como
as empresas, marcas ou produtos têm que melhorar a vida das pessoas e endereçar necessidades das pessoas, e não as suas próprias necessidades, né? Felipe, como você falou que inovar nem sempre é fazer alguma coisa nova, aqui no Tagarela a gente inova copiando também. O que significa o seguinte, a gente faz uma homenagem ao glorioso Provocações do Abu Janra, você deve lembrar daquele programa de entrevistas incríveis, e que, na verdade, no final das contas, a gente tem uma pergunta pedal aqui, uma pergunta fixa com a qual a gente incomoda todos os nossos entrevistados. Então, chegou a tua hora, Felipe. Felipe, o que muda o mundo? Propósito. Colaboração. Eu acho que, até então, as empresas, as pessoas e os negócios, todos foram criados de forma muito segmentado. E eu acho que para frente, para a gente realmente conseguir fazer uma transformação, a gente vai precisar de mais união, a gente vai precisar apostar muito mais no ecossistema do que no seu próprio negócio. Eu acho que isso vai transformar a vida das pessoas, e se você incluir propósito dentro de cada uma das propostas que você está trazendo, quando você coloca isso no coletivo, vai fazer uma diferença gigante. Felipe, queria agradecer muito a sua presença. Cara, foi um papo interessantíssimo. Faltou a cerveja só. Não saia daqui sem pegar meu telefone, Felipe. Foi um prazer ter rolado esse encontro, né? O Daniel, um grande amigo, também da Ambev, né, indicou você e foi assertivo, assim, porque você agregou muito mesmo na conversa aqui, as suas ideias foram realmente bastante agregadoras aqui pra gente. Felipe, eu queria deixar um último espaço para você, se você quiser compartilhar seus canais. Eu sei que tem um canal de fotografia também, coisa muito legal. Enfim, compartilhar onde as pessoas te encontram, quem quiser saber um pouco mais sobre o seu trabalho. E quem também quem quiser ser seu amigo. E também um espaço para você deixar uma mensagem final, se você quiser. Fica à vontade. Super legal, obrigado. Eu queria agradecer primeiro a organização de vocês, o convite, assim, todo mundo muito atencioso. O papo aqui foi excelente, as perguntas ótimas. Nem vi passar o tempo. Na hora que você fez a pergunta final aqui, eu falei, nossa, mas já queria falar tanta coisa a mais aqui ainda. Então, agradeço o carinho. Acho que, falando um pouco da Ambev, assim, a Ambev é uma empresa brasileira, a gente é apaixonado por esse país, a gente já está no negócio há mais de 600 anos e vai ficar por mais 600, então a nossa ambição sempre é de conhecer mais, de estar mais próximos das pessoas. Então eu queria deixar disponível o meu canal do LinkedIn, que é onde eu posto tudo de novidade que tem, de lançamentos, de ideias, respondo os comentários, então fiquem à vontade para entrar em contato comigo lá. E como o Guto mencionou, também sou fotógrafo, e no meu Instagram eu sempre posto aí a minha profissão de fotografia. Me sigam lá, Felipe.Cerchiari também. Vai ser um prazer conectar com vocês. E quem dá like nas minhas coisas, eu mando cerveja também. Eu vou criar um monte de perfil fake pra ficar. O dedo do like aqui já tá tremendo. Chamar a atenção do Instagram. O que aconteceu ali com aquele... Vários celulares assim, ó. Né? Agora que a gente aprendeu, né? Muito bom, Felipe. Obrigado mesmo em nome de todos aqui. Agradeço mais uma vez sua presença. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu. Valeu. E esse foi o Tagarela. Obrigado por estar aqui com a gente. Acompanha o nosso programa lá no YouTube. Se inscreve no canal para dar aquela força. A gente também tem a versão em podcast no Deezer e no Spotify. Vem tagarelar sempre com a gente. Valeu!